Bem, estamos aqui nesse momento para um pequeno bate-papo, professor Gerson e eu, a respeito do Evangelho de Marcos, que é o evangelho dessa série trienal, o ano B. Então a gente vai aos poucos apresentando nessa série de perícopes as diferentes partes de Marcos, os pequenos trechos, um para cada domingo, e a gente dificilmente para pensar uma vez a respeito do todo de Marcos. Como esse é o evangelho desse ano, o ideal seria fazer um estudo sobre Marcos, como o evangelho, do começo até o fim. E é sobre isso que nós queremos conversar rapidamente nesse momento. Então eu perguntaria ao professor Gerson qual é a sua impressão, assim, de modo geral, do evangelho de Marcos, especialmente numa comparação com os outros evangelhos. Talvez duas observações introdutórias sobre Marcos. Uma coisa que me chama a atenção é o começo dele, que ele tem aquilo que alguns consideram que é um título, né? O princípio do Evangelho de Jesus. E naturalmente nós sabemos que o termo Evangelho no Novo Testamento não se refere a um livro, mas Evangelho tem um sentido dinâmico, de proclamação. Então, assim como Paulo usava o termo evangelho. Então, o Marcos começa o evangelho dele, ou, digamos assim, começa a narrativa dele, dizendo que ele vai começar pelo princípio, pelo começo da proclamação. Imediatamente após, ele nos traz João Batista. João Batista, em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, preparando o caminho do Messias. Então, isto é a boa mensagem, esse é o Evangelho. Eu acho que isso dá um tom para Marcos, né? Marcos é um Evangelho num duplo sentido, né? No sentido que vai ser adotado depois, a partir do segundo século, como um livro, mas ele é Evangelho, sobretudo porque ele apresenta desde o começo a mensagem da salvação em Cristo, na boca do último profeta, vamos dizer assim, do João Batista, né? E a outra observação que me chama a atenção em Marcos é proporcionalmente o tamanho do relato da paixão e morte de Cristo, né? Alguém até uma vez exagerou, né, que o Evangelho de Marcos era uma introdução e aí a paixão e morte de Cristo. Não é tanto assim, né? É um pouco exagerado, mas em todo caso ele compreende vários capítulos, né? Então dá para notar que é um evangelho que, por assim dizer, quer chegar rápido lá na cruz, né? Essa observação acho que é de Martin Keller, um exegeta alemão, de que é a narrativa da paixão com uma longa introdução, porque mais ou menos um terço é a narrativa da paixão. Marcos é um evangelho que ficou muito tempo escondido, né? Especialmente na liturgia. Ele figurava muito pouco na liturgia, em parte porque Mateus era o evangelho eclesiástico e Marcos estava praticamente todo ele contido dentro de Mateus. E, obviamente, na série histórica antiga, eles iam fazendo um ping-pong entre Mateus e Lucas. Mas também no campo da exegese, quer dizer, o Marcos, então, é uma redescoberta moderna. Na medida em que os críticos o colocaram como uma das fontes dos outros evangelhos, ele recebeu todo esse destaque. Mas há hoje também todo um estudo do ponto de vista literário a respeito de Marcos. O que será que está acontecendo? O que se está dizendo sobre isso no mundo acadêmico de hoje? Tem uma tendência, né, de alguns estudiosos dos evangelhos, tanto Marcos como Lucas e Mateus também, os sinóticos, de lerem cada um dos evangelhos como um todo, né? Eu acho que há uma tendência, por vezes, da gente picotar a mensagem do Evangelho, o que você mesmo já chamou de uma pericopite, certa vez, né? De fazer esse recorte e ignorar o que tem antes e depois, ou seja, o famoso contexto, né? Especialmente aquilo que vem antes de cada texto. E a proposta que está se fazendo atualmente, isso vem lá... eu não sei precisar desde quando, mas da segunda metade do século XX, uma leitura do Evangelho como uma narrativa. Inclusive, talvez seja um momento da gente lembrar de um comentário que está sendo escrito de Marcos dentro de uma coleção publicado pela Concordia Publishing House. Esse aqui é o comentário de Marcos 1 até 8:26, e o autor é James Wells,
um conhecido nosso, professor emérito no Seminário Concórdia em St. Louis, e ele está agora elaborando a segunda parte, e uma das ênfases que ele dá justamente, além de uma carga muito forte na análise do texto, né, na análise gramatical, é ler o Evangelho como uma narrativa. E eu acho que aí tem uma dica importante para quem prega. Nós sempre temos uma tendência de ao ler uma determinada parte, uma assim chamada perícope, imediatamente comparar com os textos paralelos nos outros evangelhos, o que é claro que é bom e é próprio, mas me parece que essa leitura narrativa ela tem algumas vantagens muito grandes, né? De repente a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? De como fazer essa leitura narrativa do Evangelho, né? Como reconhecer que o Evangelho é uma narrativa, é uma história, né? E cada narrativa tem as suas peculiaridades. A tendência nossa é, em grande parte, uma tendência que se teve e um projeto que se teve na Igreja Antiga de fazer uma harmonização dos 4 evangelhos. O Diatessarão de Taciano é o melhor exemplo disso. A Igreja, na época, se viu livre do Diatessarão, mas nunca dessa tendência de ler um evangelho à luz do outro e de fazer a combinação dos vários relatos. Então, no caso de Marcos, especialmente uma comparação com Lucas, eu noto isso especialmente no caso de Lucas. Lucas tem uma visão mais positiva dos fariseus, mas os pregadores continuam descendo a lenha nos fariseus em Lucas. E Lucas, Jesus vai à casa dos fariseus, ele está em uma refeição com os fariseus e assim por diante. Então, nem tudo é assim como um evangelho apresenta, quer dizer, a coisa é um pouco mais complexa e Marcos nos coloca isso. Também a própria figura de Jesus e os discípulos. Talvez uma das coisas que mais se destaca em Marcos são os discípulos como personagem. Talvez isso mereça um pouco de atenção, um pequeno comentário. O Evangelho de Marcos, assim como os outros, né? Ele não é único nisso, mas ele apresenta bastante os discípulos como pessoas que não entenderam as coisas, né? Que não compreendem o que Jesus está falando, eles têm dificuldade para seguir na linha daquilo que Jesus está propondo para eles, né? Algumas vezes eles são até repreendidos diretamente porque não estão captando a mensagem, né? Por mais que eles estejam acompanhando Jesus todo o tempo. O que, aliás, eu acho que, do ponto de vista homilético, é um dado interessante, né? Porque quando se prega a partir do texto do Evangelho, nós estamos vendo aí pessoas de carne e osso, né? Os discípulos que andaram com Jesus todo aquele tempo não são exatamente assim o melhor modelo de todos do que se chamaria hoje de um discipulado fiel. Algumas vezes eles pisam na bola feio, né? E o que não deixa de ser consolador também, né? Porque Jesus não os abandona, né? E eles também não são o personagem principal. A gente às vezes fica pensando assim, será que isso foi escrito de fato por um colega desses apóstolos, né? Porque parece que toda hora estão jogando uma bola nas costas, como se diz popularmente. E os grandes modelos de discipulado, especialmente em Marcos, não são os discípulos, mas são os personagens menores. É uma mulher estrangeira, é um chefe da sinagoga e assim por diante. E os discípulos, eles ficam tentando ver quem é Jesus, eles ficam com essa pergunta, quem é este? E seguem cheios de apreensões e assim por diante. Tanto assim que os exegetas que trabalham essa parte mais narrativa e veem o Evangelho terminando em Marcos 16:8, sem um anúncio da ressurreição, e eu lembro do próprio Dr. Wells falando sobre isso, mais ou menos fazendo uma interpretação nos seguintes termos. Eles ficaram todo o Evangelho sendo bastante obtusos, não compreendendo as coisas. Eles, de fato, entre aspas, mereciam ficar sem a mensagem da ressurreição. As mulheres de medo nada disseram a ninguém. Mas, evidentemente, isso é um final, como a gente diz, um final trágico, em que não há uma proclamação da ressurreição em Marcos 16:8, e é por isso que os críticos de texto entendem que essa parte final de Marcos foi, evidentemente, adicionada para que não se tivesse um final trágico, e sim um final cômico ou um final feliz. Mas essa é uma outra discussão. Sim. Talvez uma coisa que valeria a pena a gente comentar um pouquinho mais,
quando tu falaste há pouco sobre a maneira como cada evangelista, por exemplo, pinta os adversários, os oponentes de Jesus, os fariseus, né? Lucas ele não é tão rigoroso, por assim dizer, como Mateus e como Marcos, principalmente, são. E isso levanta algumas questões, né, Wilson? Talvez a gente poderia perguntar assim, né? O que implica dizer isso, de que cada evangelho tem suas peculiaridades, né? Num primeiro momento, isso talvez até choque um pouquinho da pessoa dizer, peraí, mas não são todos eles inspirados por Deus, né? Não são todos eles um relato da mesma história. E aí entra aquele conceito, o Evangelho é uma biografia realmente, quer dizer, ele é uma ata daquilo que aconteceu na vida de Jesus, de modo que tenha que haver uma harmonização completa de cada evento, na ordem que se esperaria, talvez, né? Será que não entra aí um pouquinho da nossa concepção ocidental de um conceito de exatidão que não é exatamente o mesmo lá dos evangelhos, né? Quer dizer, o ponto por que eles têm as peculiaridades, né? Isso é um defeito ou isso, na verdade, é uma riqueza? Isso pode ser uma virtude. Eu sempre gosto de dizer que eles não sentaram e combinaram. Vamos aqui, aí vamos ter são dois cegos ou é um cego só, lá em Jericó. Então, essa discussão está sempre aberta, né? Eu prefiro dizer, não, são dois e um evangelista preferiu falar só de um. Então, nesse sentido, quer dizer, eles não se contradizem, mas eles também não combinaram antes. E se eles não combinaram antes, tanto mais valor tem o seu testemunho, do ponto puramente humano, no sentido de que eles têm um consenso geral, ou seja, é o mesmo testemunho, mas cada um com a sua ênfase. Ou seja, são testemunhas, são proclamadores que têm a sua personalidade ou a sua pessoalidade. Eles têm o seu enfoque, mas no essencial eles concordam. Então esse acho que é um dado que vem a favor dos evangelistas como testemunhas. Eles não dizem a mesma coisa, mas essencialmente dizem a mesma mensagem. Eu lembro aqui que temos um colega, um professor no seminário em St. Louis, que ele, quando leciona um dos evangelhos, ele pede que os alunos leiam o texto do Evangelho, todo o texto do Evangelho, pelo menos 2 vezes por semana, né? E a ideia que ele tem com isso é que haja uma tamanha familiaridade com aquele Evangelho, ao ponto de que quando se chega em determinado texto que se está examinando, se tenha o todo em mente, né? Exatamente para perceber essa riqueza da peculiaridade de cada um deles, que não contradiz os demais, claro, mas que apresenta um enfoque muito próprio, talvez até muito tendo em vista as características do próprio autor, né? E do seu receptor primário, né? Então, talvez seria um exercício interessante também, né, da gente que está pregando, quem está pregando sobre o Evangelho, de realmente tentar ter uma visão global dele, né, com leituras diversas, né, constantes, em mais de uma versão, inclusive, né, para ter uma familiaridade tal de que se leia isso como uma história. Eu costumo dizer para os alunos, né, que nós temos alguns problemas nas nossas versões, que são boas, mas o primeiro deles são os capítulos e versículos, que já nos fazem ler em partes o texto. E o outro, que é um pouco mais grave, são aqueles famosos títulos que são colocados, né, que muitas vezes quebram uma narrativa. Eu acho que isso aí é algo bom da gente lembrar, né, de que esse evangelho é um todo, né? Eu encontrei outro dia um professor de seminário, ele disse assim, a primeira coisa que eu faço com os meus alunos é risquem os números, tirem fora todos os números de capítulos e versículos. Isso foi colocado por pessoas, não faz parte do texto. Agora, talvez um comentário, por que o Wells terminou o comentário, o primeiro volume, no capítulo 8? Isso tem alguma coisa a ver com a... Claro, é a metade do Evangelho, mas essa é, de certa forma, a metade da história ou não? Na verdade, o capítulo 8, ele vai até o versículo 26, né? Vou pegar aqui, inclusive, e abrir. Lá no capítulo 8, nós encontramos Jesus indo para Betânia e ele, então, envia os seus discípulos naquele momento.
Me parece que esse é o trecho final aqui. Jesus, a cura de um cego em Betsaida, né? Isso. E depois no 27 é a confissão de Pedro. Ah, sim. E aí, evidentemente, se abre a segunda metade do Evangelho. Primeiro, a primeira metade é mais o ministério público, Jesus no meio das multidões. Assim, na segunda, com a confissão de Pedro, ele, por assim dizer, se fecha. Ele começa a falar do seu sofrimento e se volta mais especificamente para os seus discípulos. Não que ele esteja isolado do resto do mundo, mas ele tem mais um foco nos discípulos. Então, essa divisão de Marcos, e nesse ponto, quem fez a divisão em capítulos colocou 16 capítulos, e no oitavo é certamente a metade. Então, existem dois lados, ou duas etapas do Evangelho de Marcos. E essa virada que acontece no capítulo 8 é, sem dúvida, uma virada importante. E me parece que mais do que simplesmente pensar em 2 volumes do mesmo tamanho, o Wells pensou exatamente nisso, de fazer o corte ali onde termina efetivamente a primeira parte do Evangelho, que se abre a segunda. Eu lembro que ele até faz um comentário num dado momento de que até mesmo o uso de pequenos vocábulos, ele acaba tomando uma outra figura a partir da segunda parte, que nós estamos ansiando por ver aí, não vimos ainda o segundo volume, né? Mas ele se debruçou aí longamente no estudo do Evangelho e se preocupou inclusive quanto ao uso das palavras e o sentido que elas foram dadas. E há uma ênfase diferente, de fato, a partir desse trecho aqui no final do capítulo 8, que, aliás, se a gente for fazer uma comparação, que em Mateus a gente também nota, né, lá no capítulo 16, que também, a partir da pergunta que Jesus faz aos discípulos e a confissão de Pedro, a coisa muda, né? Aí é de olho no Calvário, né? Aí é rumo para lá, né? Legal, eu acho que essa ênfase é sempre bem-vinda, né? Por exemplo, o comentário do Wells, eu vejo isso no comentário do Rommel sobre Ezequiel, que é um outro exemplo dessa série Concórdia, o foco no texto. E muitos comentários o pessoal vai simplesmente passando por cima, eles saem logo direto a comentar alguns detalhes, mas o Wells faz basicamente uma análise textual, uma análise sintática, morfológica, os detalhes do texto, e depois ele vai, evidentemente, aprofundando essa análise. Mas é um evangelho muito rico, é muito bom, e é o evangelho desse ano. Ele é diferente, ele tem as suas ênfases, e esse nosso papo aqui é mais no sentido de que se leve em conta o todo e não se veja apenas perícopes isoladas, por mais que a gente pregue sempre um trecho. Mas quem prega um trecho, prega esse trecho na compreensão, entendendo que se trata de um recorte. Eu gosto de usar a metáfora do pano que quando você pega uma parte do pano, você não o corta, você pega nessa parte, você puxa, o resto vem junto, você nunca pode ignorar o resto. Se você pegar uma faca ou uma tesoura e fizer um recorte, aí você estragou a peça, você estragou a obra, no caso aqui, a obra literária do evangelista Marcos.